Fala galera, esse é mais um vídeo do Devocional Homens ao Máximo e nesse vídeo eu gostaria de falar sobre algo que tem acontecido no nosso país há séculos e mais especialmente em meio a esse momento de crise e de pandemia, mundial e também nacional, tem acontecido à torta e à direita em todos os cantos, em todos os estados e cidades do nosso país, que é a corrupção, o desvio de dinheiro público e diversas atitudes e ações que deixam a evidência clara de que nossos políticos, pelo menos em sua maioria, não são homens e mulheres íntegros, justos e principalmente tementes a Deus. Para falar sobre isso, eu gostaria de utilizar uma analogia de um jogo que muitos jovens conhecem, os mais jovens aí com certeza jogam, eu jogo e tenho vários outros amigos que jogam esse mesmo jogo. E essa analogia é muito interessante, que é o jogo Free Fire. Por que eu estou utilizando esse jogo? Alguns podem rir até achar graça disso, mas tal como outros jogos, esse jogo também está sendo destruído e possivelmente vai chegar a um fim muito breve por causa de pessoas corruptas também, que na linguagem de quem gosta de jogar jogos online e tudo mais, são os chamados hackers. Ou seja, todo jogo tem regras, todo jogo tem um modo de se competir de maneira justa e dentro das regras estabelecidas pelo próprio jogo. Mas tem pessoas que usam de recursos, de programas e de meios para burlar essas regras e burlar o sistema do jogo. E da mesma forma, acabam estragando a experiência e o jogo das demais pessoas. Por exemplo, como é dito por alguns streams, você tem lá um cidadão, um jovem, um adulto, qualquer tipo de pessoa que joga aquele jogo, quer seja o Free Fire, quer seja outro tipo de jogo, que trabalhou ao longo do seu dia, que está cansado, que quer ter aquele momento de lazer, de diversão, e vai ter aquele momento e quando vai jogar dentro das regras do jogo, vai estar lá se divertindo, vai estar lá querendo interagir com outros amigos e tudo mais. Simplesmente chega alguém que estraga a sua alegria, que estraga a sua experiência, que estraga o seu esforço. E da mesma forma no ambiente político. Existem regras e leis a serem obedecidas e cumpridas pelos agentes públicos. Mas, infelizmente, temos homens e mulheres que burlam o sistema, que burlam essas regras, que distorcem, que mudam, que corrompem e por aí vai. Bem sabemos como cristãos que a corrupção política nada mais é do que um dos efeitos ou um dos frutos podres e ruins e maléficos da própria queda do homem. Mas por que basicamente devemos odiar e detestar a corrupção política? Pelo simples motivo de que Deus a odeia, de que Deus a detesta também. Deus odeia e detesta o pecado e também os frutos do pecado. Ele nos chama e nos redime em Cristo, ele nos chama por meio do Evangelho para encontrar redenção em Cristo, mas ao mesmo tempo também o Senhor odeia e detesta todo tipo de corrupção e chama os homens ao arrependimento dela também, à confissão e arrependimento desse tipo de pecado. Em diversos momentos a Bíblia condena a prática dos ganhos ilícitos, dos ganhos desonestos, de fraudes e de desvios da lei, tanto da lei, a palavra de Deus, quanto a lei estabelecida pelos homens também, porque toda autoridade é constituída por Deus. Então, a corrupção é algo que Deus odeia. No livro de Provérbios a gente vai encontrar diversos alertas e diversas advertências da parte do Senhor quanto a esse assunto. Deus usou Salomão para dar vários insights, mandamentos, preceitos, orientações e dicas assim, princípios norteadores para a vida de todo cristão e para a vida especialmente também de todo político cristão, no que se refere aos mais diversos assuntos, mas também no que se refere à sua integridade, à sua vida, ao seu testemunho, e como sua vida e seu trabalho pode afetar a vida de outras pessoas. Tal como no jogo, quando chega um hacker e acaba com o jogo da gente, acaba com a diversão da gente, também existem
políticos e mais políticos, infelizmente, que chegam e não somente acabam com nossas diversões e nossas alegrias e nossas liberdades, mas também acabam com nossa vida, acabam por destruir também nossas famílias, acabam por destruir e minar e acabar e roubar os nossos negócios, os nossos empregos, as nossas cidades, e isso das mais diversas formas. Nesse período em especial, desviam um montante enorme de dinheiro e de recursos públicos que poderiam ser usados no combate ao Covid-19, enchem seus bolsos e, em contrapartida, a população sofre pela falta de medicamentos, sofre pela falta de leitos, sofre pela falta de respiradores, sofre pela falta de profissionais médicos, enfermeiros, técnicos e por aí vai, toda uma gama de profissionais e de recursos que poderiam ser usados para salvar vidas, para salvar famílias, para ajudar pessoas, para gerar empregos ou mesmo para manter empregos, para ajudar empresas a se manterem de pé e produzindo riqueza e abençoando outras vidas. Mas tudo isso e muito mais é posto abaixo, é minado, é roubado, é destruído e é acabado pela simples atuação de homens e mulheres que são corruptos, que não são íntegros em seu trabalho, e em seu trabalho que deveria ser executado para o povo e a serviço do povo, e não a serviço de si mesmos. Que possamos refletir sobre isso e o que Deus diz em sua palavra sobre corrupção. Eu recomendo que vocês leiam o livro de Provérbios, mas também diversas passagens e textos bíblicos tratam sobre isso. E um grande exemplo que eu lembro agora é o exemplo do próprio Zaqueu, que quando ele encontrou o Senhor, ele reconheceu os seus pecados, confessou ao Senhor e se arrependeu. Ele era um servidor público, mas um servidor público que extorquia o povo, que era corrupto, que não era íntegro, que era um ímpio. Mas ele se arrependeu e encontrou salvação em Jesus. E da mesma forma a gente deve orar pelos políticos e autoridades do nosso país para que se arrependam desse pecado que é tão grave diante de Deus e que é tão grave e tem destruído tantas e tantas vidas em nosso país e também no mundo todo, porque a realidade da corrupção política não é somente um elemento que faz parte do povo e da cultura brasileira, mas também das demais nações. Que possamos orar por isso e para que o Evangelho chegue em cada nação, em cada instância de poder, em cada camada da sociedade brasileira, seja entre intelectuais, entre professores, entre profissionais da saúde, entre políticos e por aí vai. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!